Olá, turminha do quarto ano! Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de geografia, tá certo? Mas antes de iniciar nossas aulas, tia Olivia quer saber quem é que está participando dos desafios juninos que foi lançado pelo nosso colégio em nosso projeto durante esse mês? Estou sentindo falta de alguns registros da turminha do quarto ano. Nós queremos ver o que é que vocês têm feito juntamente com a família de vocês nesse período junino. Então mandem para nós fotos, vídeos, de tudo que vocês têm feito junto com a família, né? E preparado para esse mês de junho, não é isso? E o nosso desafio, né, durante todo esse mês, está chegando ao fim. E nós temos prêmios para dar para aquele que fizer o melhor vídeo, né, da coreografia do desafio do nosso colégio e também para aquele que tem participado desde o início de todo esse projeto, tá certo? Então nós contamos com vocês, tá bom? Podem mandar para nós as fotos para o nosso WhatsApp, para o nosso Instagram, tá certo? Estamos ansiosos para ver tudo que vocês têm feito, tá bom? Vamos iniciar nossa aula, como está em nosso cronograma, né? Sobre a hidrografia do Brasil. Mas vamos um pouquinho focar sobre os rios perenes e os rios temporários, tá certo? No Brasil, a maioria dos rios, eles são perenes, tá certo? Exemplos de rios perenes. O rio Amazonas, o rio São Francisco, tá certo? Mas no Nordeste, no Nordeste brasileiro, a maioria dos rios, eles são temporários. Que exemplos desses rios são o rio Jaguaribe e o rio Piranha-Açu, tá certo? Esse tipo de rio ocorre muito também em países árabes, onde são considerados oásis, tá certo? Os rios temporários, eles têm duração, né, somente em períodos de chuva, tá certo? Porque como nós já falamos em outras aulas, né, anteriormente, os rios temporários, eles não são aqueles rios que eles ficam o ano todo cheios, né? Que eles seguem o seu curso durante todo o ano. Geralmente, no período de estiagem, esses rios, eles secam, tá certo? E voltam novamente a encher, né, no período de chuva, tá certo? Diferente, né, dos rios perenes, que eles são cheios, né, e tem águas durante todo o ano, tá certo? No Brasil temos 3 rios perenes que são considerados como os rios mais importantes, que são o rio Amazonas, né, que ele é também um dos maiores rios do mundo, tá certo? O rio Paraná, que é de enorme importância também estratégica e econômica para o nosso país, e também o rio São Francisco, que também é bastante conhecido, né, e muito importante também em nosso país, tá certo? O rio Amazonas localiza-se na região norte do país, cortando boa parte do estado com o mesmo nome, tá certo? O mesmo nome do rio, que é o rio Amazonas, tá certo? O rio São Francisco, ele nasce na região de Minas Gerais e corta muitos dos estados do Nordeste, tá certo? Enquanto que o rio Paraná, ele corta a região sul de nosso país, tá bom? Então, para nós não ficarmos só nesse conteúdo, tia Olivia também preparou um vídeo bem interessante que vocês irão assistir agora juntamente comigo, tá certo, quarto ano? Vamos lá? O Brasil possui inúmeros rios. Os rios são compostos por água doce, e a abundância desse recurso destaca o nosso país como um dos maiores reservatórios de água do mundo. A maior parte dos rios é perene, nunca seca totalmente. As águas fluviais desaguam no mar, porém podem desaguar também em depressões no interior do continente ou se infiltrarem no solo. A hidrografia brasileira é utilizada como fonte de energia. Bacia Hidrográfica Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Quando entra no Brasil, passa a se chamar Solimões e após o encontro com o Rio Negro, perto de Manaus,
recebe o nome de Rio Amazonas. A bacia amazônica está localizada em uma região de planície e tem cerca de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, que possibilita o desenvolvimento do transporte hidroviário. A navegação é importante nos grandes afluentes do rio Amazonas, como o Madeira, o Xingu, o Tapajós, o Negro, o Trombetas e o Jari. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco, seu principal rio é o São Francisco, com 3.160 quilômetros de extensão. É o maior rio totalmente brasileiro e percorre 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Além disso, é fundamental na economia da região que percorre, pois permite atividade agrícola em suas margens e oferece condições para a irrigação artificial das áreas mais distantes, muitas delas semiáridas. A bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia é a maior bacia localizada inteiramente em território brasileiro. Seus principais rios são o Tocantins e o Araguaia. O rio Tocantins, com 2.640 km de extensão, nasce em Goiás e desemboca na foz do Amazonas. Parte de seu potencial hidrelétrico é aproveitado pela usina Tucuruí, no Pará. O rio Araguaia nasce em Mato Grosso, na fronteira com Goiás, e une-se ao Tocantins no extremo norte do estado do Tocantins. A bacia hidrográfica do Rio da Prata tem origem no encontro dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, na fronteira entre Argentina e Uruguai. Esses rios são os principais formadores dessa bacia. O rio Paraná nasce da junção dos rios Paranaíba e Grande, na divisa do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Apresenta o maior aproveitamento hidrelétrico do Brasil, abrigando, por exemplo, a usina de Itaipu. A bacia hidrográfica do Atlântico Sul é composta de várias pequenas e médias bacias costeiras, formada por rios que desaguam no Oceano Atlântico. O trecho norte e nordeste engloba rios localizados no norte da bacia amazônica e aqueles situados entre foz do rio Tocantins e a do rio São Francisco. Entre eles está o rio Parnaíba, na divisa entre o Piauí e o Maranhão, que forma o único delta oceânico das Américas. Entre a foz do rio São Francisco e a divisa do Rio de Janeiro e São Paulo estão as bacias do trecho leste, nas quais se destaca o Paraíba do Sul. O rio Tietê também está ligado a um importante ciclo econômico da história do Brasil, pois ele atravessa todo o estado de São Paulo e foi muito importante na época da expansão territorial. Hoje é o rio mais poluído do Brasil, mas existem ações ambientais que buscam a despoluição do rio Tietê no futuro. A partir de São Paulo começam as bacias do Sudeste e Sul. O rio mais importante é o Itajaí, no estado de Santa Catarina. Aliás, a própria extensão do rio favoreceu a ocupação dos imigrantes alemães no século XIX.